Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, pequeno espaço de comentário dos noticiários do ponto de vista cristão por uma cosmovisão bíblica. Continuamos a ouvir muita discussão, muito debate a respeito da situação que aconteceu nos Estados Unidos, o tiroteio na escola em Uvalde, no Texas, em que morreram 21 pessoas, 19 crianças e 2 professoras, e ainda estávamos a discutir isto quando houve um novo tiroteio, desta vez em Tulsa, num centro hospitalar, onde morreram 5 pessoas, incluindo o atirador. Enfim, tem havido várias discussões. Estas discussões têm gerado à volta daquilo que é a cultura americana da utilização das armas. E realmente, para quem nunca esteve nos Estados Unidos e não conhece esta realidade, é provavelmente chocante entrarmos num grande centro de vendas, como por exemplo o Walmart, e vermos ao lado de duas galerias ou dois corredores com peluches, uma parede com vitrines enormes, cheias de armas para vender. Não é a nossa experiência. Controlar a venda de armas tem sido, no entretanto, o foco número 1. É a única coisa que se debate. Controlar as armas, ponto final. Podemos até reconhecer que controlar as armas, a venda de armas, é uma necessidade, enfim. Controlar, ter um atestado médico, um atestado psicológico, um atestado de antecedentes criminais, é algo que parece-nos bastante simples para que as coisas possam ser feitas com algum rigor mais além daquele que tem sido feito, sem dúvida nenhuma. Agora, será que resolve a situação? E a questão é sempre esta. Cada vez que nós ouvimos uma solução simples para um problema que é claramente complexo, podemos chegar à conclusão de que há aqui ingenuidade, falta de avaliação séria do que está a acontecer. Aliás, a fórmula que está a ser usada nos Estados Unidos é preocupante e claramente vai dar algo errado. Vamos tirar as armas da população. Parece ser uma boa medida e muito interessante. Simultaneamente, há uma grande campanha do Black Lives Matter para tirar o financiamento à polícia, portanto, deixamos de ter polícia, as pessoas deixam de ter armas, não as têm mais, não há mais polícia na rua e vamos diminuir o tempo de punição dos criminosos, facilitando a saída em liberdade condicional. Mais criminosos na rua, com menos armas e sem polícia, podemos imaginar o que é que vai acontecer. As armas são parte da vida americana e elas sempre foram ao longo de séculos. Mas só nas últimas décadas é que nós temos visto um explodir destas situações. E isso deve nos levar a avaliar a situação com mais seriedade. Não se trata da questão de haver armas ou não na mão da população, porque sempre houve. O que foi que aconteceu então? Que na década de 20, 30, 50, 60, 70 não havia o que nós vemos hoje em termos de tiroteios. Bem, aí nós temos que avaliar aquilo que tem sido feito em termos de campanha nas últimas décadas para acabar com o tecido familiar, para combater de forma pública aquilo que são os princípios judaico-cristãos. Tem a ver com o domínio das ideologias que vem tomando conta dos meios de comunicação social, o ensino de que os filhos não devem ser reprimidos e, portanto, gerações de crianças que cresceram sem a disciplina necessária, porque isto era considerado algo ruim. Famílias destruídas pela banalização do divórcio, pela facilidade com que as pessoas passavam a viver sem qualquer tipo de compromisso. Imagine conduzir o seu carro na hora de ponta em Lisboa. Já é suficientemente estressante, não é? É o para-arranca, é montes de gente, enfim, é um trânsito cheio, é cansativo. Agora imagine conduzir em Lisboa na hora de ponta sem semáforos, sem restrição nenhuma, liberdade total para toda a gente. O que é que vai acontecer? Bem, pode parecer muito bonito na conversa, mas na prática vai ser o caos. Se não houver algum controle de velocidade, se não houver algum controle de cruzamentos através do parar de um lado e permitir andar do outro, o que é que vai acontecer? Certamente vai ser desastroso. Mas é o que estamos a fazer na nossa sociedade. Nós retiramos as barreiras, nós quebramos todos os controles, nós destruímos todos os princípios. Hoje é proibido proibir. Nós declaramos a morte de Deus e dos princípios e achamos que vai ficar tudo bem. Bem, já na sua famosa obra Irmãos Karamazov, Dostoiévski fazia o seguinte raciocínio: se Deus não existe, tudo é permitido. Nós destruímos as famílias, acabamos com as regras básicas de respeito e educação. Esperamos o quê? Aquilo que antes era depravado passou a ser aceitável e hoje passa a ser imposto. Não sei, por exemplo, se você já ouviu falar num partido, tem um nome muito bonito: Caridade, Liberdade e Diversidade. Caridade, Liberdade e Diversidade. Lindo nome para um partido. NVD. É um partido na Holanda,
com representação pública, cuja sua campanha é legalizar 3 coisas que são consideradas hoje ainda erradas, mas que estas pessoas estão reclamando que nós não somos criminosos. O que é que eles querem legalizar? Sexo entre adultos e menores, pornografia infantil e sexo com animais. O NVD tem expressão pública, é um partido autorizado e reconhecido, que luta para que se possa legalizar a posse de pornografia infantil, que se possa reduzir a idade da participação em filmes para 16 anos, em que se aceite a pedofilia consentida e que se passe a ser aceitável também o sexo com animais, desde que não haja sinais de crueldade. Nós tentamos abolir um conceito judaico-cristão que se chama pecado, porque nós não gostamos de ser chamados pecadores. Achamos que é uma coisa negativa, ruim. Se chamar as pessoas de pecadoras é uma coisa muito má, põe as pessoas para baixo. Mas a verdade não é esta. É que se nós acabamos com pecado, também acabamos com redenção. Deixa de haver graça e salvação. Se não há pecado, então não há possibilidade de resgate, não há possibilidade de recuperação. Nós vivemos aquilo que Gandhi já há quase 100 anos atrás denunciava como sendo o mal da sociedade. Imagina naquele tempo, agora estamos bastante piores. Política sem princípios, cada vez mais corrupção dos meios políticos e a confiança das pessoas nos políticos vai descendo de ano para ano. Riqueza sem trabalho, é o que nós achamos bom. Ganha na lotaria europeia e não precisas trabalhar o resto da vida, como se o trabalho fosse uma coisa ruim. Comércio sem moral, vale tudo. E aí cresce cada vez mais a propaganda enganosa. Prazeres sem consciência, desde que seja agradável, faça. Sentes-te bem, vai em frente. Logo se vê o que é que acontece, não interessa o que é que os outros pensam. Educação sem caráter, porque a educação não é só ensinar português, matemática ou ciências, é passar cultura, e o que tem sido passado de educação nas nossas escolas é ideológico, de forma muito clara e direta. Ciência sem humanidade. Daí que a ciência tem sido usada para facilitar coisas como o aborto, a eutanásia, a produção de armas químicas, biológicas, etc. Culto sem sacrifício. É uma verdadeira barganha com Deus. Nós vivemos uma cultura de raiva. As minorias foram ensinadas a defender a sua posição de forma cada vez mais agressiva. Não há controle das emoções, nem da vontade, e tudo isto é aceitável sobre, digamos, a grande capa da liberdade de expressão. Podemos ver isto de forma simples, por exemplo, na utilização dos palavrões, do calão baixo. Há poucos anos atrás, o calão baixo era uma coisa que só se veria em certos locais. E estas pessoas que falassem desta maneira em forma pública iam ser conotadas como algo negativo. Isto não é assim que as pessoas falam por aí. Hoje em dia o calão passou a ser uma coisa comum. Jovens e não jovens, pessoas mesmo que nós olhamos pela sua forma de estar e de vestir, que podem até ser considerada a classe mais alta, usam os palavrões mais baixos de forma pública sem qualquer pudor, homens e mulheres. Mas o palavrão é claramente uma forma de desprezo de quem está a ouvir. Isto faz parte de uma cultura de raiva que está por trás de todas estas coisas e acaba por resultar em violência. Violência que começa pela violência doméstica, que extravasa para a violência no trânsito. As pessoas pegam no carro e imediatamente viram bichos, viram animais, são agressivos na sua forma de conduzir, até então aos tiroteios no trabalho, na escola, nos locais de diversão, ou à tragédia maior das guerras, como a da Ucrânia, que nós estamos praticamente a assistir ao vivo. Uma humanidade sem Deus está perdida. Se esta visão lhe parece bastante pessimista, bem, ela é uma visão bíblica. O mundo diz que o que a Bíblia diz é que o mundo não vai melhorar. Pelo contrário, ele vai piorar. E infelizmente isso só vai acontecer porque sem Deus não há solução. Sem Jesus não há caminho para uma vida melhor. A Igreja precisa ser realista diante de tudo isso e continuar a dizer que pecado é uma coisa muito clara e todos somos pecadores. É o pecado o nosso principal problema, nos separa de Deus e nos torna seres cada vez piores. Sem Deus, a humanidade só vai afundar cada vez mais. Mais tecnologia, menos humanidade e menos bondade. O homem é mau. Ele precisa de ser resgatado. Esse resgate só vem através do arrependimento, da contrição, do reconhecimento das suas faltas e dos seus pecados, sem desculpas, sem autojustificação, num clamor pelo perdão de Deus e no reconhecimento de que só em Jesus e no seu sacrifício é que nós vamos poder ter solução para nós individualmente e para, enfim, podermos pensar num mundo melhor.